Dois dos relacionamentos mais importantes que você tem são, número 1, seu relacionamento com Deus. Número 2, seu relacionamento consigo mesma. Se você tem seu relacionamento certo com Deus e seu relacionamento consigo mesma certo, você não vai ter nenhum problema com mais ninguém. Isso não significa que as pessoas não vão desafiar você às vezes, ou talvez seja um pouco difícil de lidar com isso, mas você também pode parar de tentar se dar bem com todo mundo se você não conseguir se dar bem consigo mesma. Eu acho que muitas pessoas que não gostam de si mesmas nem sabem que essa é a razão de seus problemas. Eu não percebi isso até que Deus me ensinou que era por isso que eu realmente não amava a ninguém. Eu não me amava e não estou falando de estar apaixonada por si mesma, estou falando sobre se amar de maneira equilibrada. A sua atitude em relação a si mesma afeta seu relacionamento com todos os outros. E apesar de todos sermos ensinados na palavra de Deus a não pensarmos muito mais em nós mesmos do que devemos, também nunca fomos ensinados a ter uma opinião baixa e exigente de nós mesmos. Na verdade, eu vou te dizer que eu acho que fazer isso é pecado. Devemos aprender a nos ver em Cristo, a nos ver da maneira que o nosso Pai Celestial nos vê, em Cristo. Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Quando você está com outras pessoas e você já terminou a conversa ou o tempo com elas, nem sempre elas conseguirão se lembrar do que você disse, mas elas vão se lembrar de como você as fez se sentir. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Você sabe, uma das maneiras pelas quais podemos desfrutar os dias da nossa vida muito melhor é com certeza tendo bons relacionamentos. Eu não acho que haja algo melhor do que bons relacionamentos. E provavelmente não há nada pior do que maus relacionamentos. Eu não sei de você, mas eu descobri que aprender a estar integrada com muitas pessoas diferentes pode ser algo interessante e muito desafiador. Aqui está o motivo. Existe apenas um de cada um de nós. Nós somos como somos, e se todos fossem como nós estaríamos bem, nós pensamos assim, mas não estaríamos bem, porque a maioria das pessoas não se gostam. Mas a questão é, agora eu quero que você pense nisso, todo mundo com quem você lida é diferente de você. Eles podem ter uma personalidade similar, mas são diferentes de você. Eles não pensam do jeito que você pensa, não gostam do que você gosta, eles não querem o que você quer. E então, Deus coloca todos juntos e diz, ei, adivinhe só, eu quero que você se dê muito bem. Realmente bem. E há palavras na Bíblia como concordar, e unidade, e harmonia. E a Bíblia realmente nos ensina que quando nós mantemos essa unidade, esta harmonia, oh, uau, isso realmente aumenta o poder de Deus em nossas vidas. Mas se nós não temos isso, se estamos divididos, isso abre a porta para o inimigo em nossas vidas. E, portanto, nas famílias, quero dizer, o inimigo realmente ataca as famílias. Ele realmente quer entrar nos casamentos e nos relacionamentos de irmãos e irmãs e relacionamentos de filho com seus pais. E então, quando você entra em qualquer unidade como o ministério aqui e todos, e são nascidos de novo, pessoas que amam a Deus, você ama a palavra. No entanto, eu sei muito bem que há momentos em que vocês têm dificuldades em se dar bem uns com os outros. Então, não importa o quão, entre aspas, piedoso você é, ou quão nascido de novo você é, ou quantas vezes por semana você vai à igreja, você vai ter que lidar com essas questões de como se dar bem no seu relacionamento com outras pessoas. Agora, não é nada complicado se você quer saber a verdade. É incrível como complicamos as coisas às vezes que são bastante simples, e então eu posso lhe dar uma escritura que resolve toda a questão. Mateus 7:12. Então, o que quer que você deseje que os outros façam para você e por você? Assim também faça você para e por eles.
Então, a melhor maneira de conviver bem com todos é tratar todos da maneira que você quer ser tratado. Não da maneira como eles o tratam, mas da maneira que gostaria de ser tratado. Agora, isso é encontrado em Mateus 7, versículo 12, mas antes do versículo 12, estão as maravilhosas escrituras de Mateus 7. Não julguem para que não sejam julgados. Da mesma forma que você julga outras pessoas, você vai ser julgado também. Por que tentar tirar o cisco do olho do seu irmão se você tem um poste de telefone ou uma viga no seu olho? E ele passa por vários assuntos e em seguida continua dizendo, sabe, vocês não devem julgar as suas pérolas aos porcos, o que realmente, se você estudar, ele nos deu a capacidade de amar as pessoas. Então ele está dizendo que se não fizermos isso, então nós estaremos abrindo uma porta para o inimigo em nossas próprias vidas. E não podemos fazer assim. Então ele continua dizendo, faça aos outros o que você quer que faça a você. Então, os versos seguintes falam assim, permaneçam no caminho estreito que leva ao caminho da vida e longe do caminho amplo que leva à destruição. Então, para tratarmos outras pessoas da maneira que queremos ser tratados, definitivamente precisamos ficar no caminho estreito. O que significa que não há nenhum espaço para o comportamento carnal. E fazer aquilo que sentimos e tratá-las de acordo com nossos sentimentos. Isso significa que nós devemos submeter os nossos sentimentos à verdade da palavra de Deus, que diz que quando nós tratamos as outras pessoas bem, mesmo que elas estejam na classe dos inimigos, se nós as tratarmos bem, então nós abriremos a porta da nossa vida para que as bênçãos de Deus nos persigam e alcancem-nos. Eu vou dizer mais uma vez. Quando nós mantemos nossa carne sob controle, não andando de acordo com o que sentimos, mas baseando tudo na verdade da palavra de Deus. Quando se trata de se dar bem com as pessoas, se fizermos o que Deus nos pede para fazer e não podemos fazer sem sua ajuda, nós deixamos a porta bem aberta para as bênçãos de Deus em nossas vidas. Vamos lembrar esta manhã que a Bíblia diz que se quisermos que nossas orações sejam respondidas, que quando orarmos, primeiro devemos perdoar qualquer pessoa de quem temos alguma coisa contra. Do contrário, as nossas orações, elas não serão eficazes. Então, a Bíblia, na verdade, eu acho, é um livro sobre relacionamento. É o melhor livro que podemos encontrar sobre relacionamentos. Ele trata de 3 relacionamentos. Número 1, nosso relacionamento com Deus, o qual, se não estiver certo, nada mais vai dar certo. Em segundo, é sobre nosso relacionamento com nós mesmos. Muitas pessoas não se dão bem consigo, então não há esperança de se darem bem com outros. Se você não ama a si mesmo, você não vai amar a mais ninguém. E em terceiro lugar, é sobre o nosso relacionamento com todas as diferentes pessoas lá fora. Então, a maneira como isso deveria funcionar é que Deus ama a mim, esta é a verdade da palavra, eu acredito nisso e quando eu acredito eu recebo isso, então eu deixo isso entrar na minha vida e no meu coração e isto se torna uma realidade para mim e depois, só porque Deus me ama, eu posso começar a amar a mim mesmo. Eu não disse se apaixonar por você mesmo, não estou falando de um amor egoísta e egocêntrico, eu estou falando de um respeito por você mesmo, de ter uma apreciação pelo que Deus criou, valorizar a si próprio, ser gentil com você mesmo, ser paciente consigo mesmo. Como nos tratamos, finalmente, é como vamos tratar outras pessoas. Amém? E assim, então, quando isso é feito, quando você sabe que Deus te ama, você recebeu isso, você o ama de volta, então você pode deixar esse amor fluir através de você para outras pessoas. De fato, a Bíblia Amplificada revela isso muito claramente, mesmo no famoso 2 Coríntios, capítulo 13, onde os primeiros 8 versos falam sobre o que é o amor, e está bem claro que esse amor do qual está falando ali é o amor de Deus dentro e por meio de nós. Então, nós não podemos amar as pessoas se primeiro não tivermos um relacionamento correto com Deus. Em 1 Pedro 3,11, a segunda metade do versículo, diz, não meramente desejem relações pacíficas com Deus, com seus semelhantes e consigo mesmos, mas persigam e vão atrás delas. Então, eu quero demorar apenas um momento aqui para te dizer, certifique-se de estar em paz com Deus, de não estar fazendo coisas que guerreiam contra a sua consciência, de não haver pecado escondido em sua vida, o qual precisa ser tratado e perdoado. Pense um pouco sobre o seu relacionamento consigo mesmo. Você gosta de si? Você se ama? Ou você é o seu pior inimigo? Ou você é o seu pior crítico? E em segundo lugar,
como você leva e gerencia relacionamentos com as outras pessoas. Você sabe que evitar as pessoas não é ter bom relacionamento com elas. Nós podemos ficar muito bons em só, sabe, eu sei o que vou fazer, eu sou mais eu. Eu não preciso de mais ninguém, eu não vou mexer com ninguém. Quem precisa de pessoas, como alguém disse, se eu não conheço você, não preciso conhecê-lo, bem? Não é assim que Deus quer que nós sejamos, amém? Então, apenas algumas orientações para bons relacionamentos. Número 1, deixe as pessoas serem elas mesmas. Pare de tentar mudá-las e ame-as como elas são e não da maneira que você gostaria que elas fossem. Ok? Eu amo essa afirmação. Vamos aprender a valorizar as pessoas do jeito que elas são, não da maneira que nós gostaríamos que elas fossem. 1 Coríntios 9, 19 até o 22. Paulo diz, pois embora eu seja livre em todos os sentidos de todos, eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo. Então ele diz, olha, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu decidi que eu vou fazer tudo aquilo que eu puder fazer para servi-lo e me dar bem com você, e eu não vou fazer isso porque é fácil, eu vou fazer isso porque essa é uma maneira de servir a Cristo. Versículo 20. Para os judeus eu me tornei judeu para ganhar os judeus. Para os homens sob a lei eu me tornei como um sob a lei, embora eu mesmo não esteja sob a lei, para que eu possa ganhar aqueles sob a lei. Para aqueles fora da lei eu me tornei como um sem a lei. Não que eu esteja sem lei e sem a lei de Deus, mas eu estou comprometido com a lei de Cristo para que eu possa ganhar aqueles que estão sem lei. Vamos continuar lendo, verso 22. Para os fracos, aqueles sem discernimento, me tornei fraco e sem discernimento. Por exemplo, digamos que você esteja falando com alguém que tem uma fraqueza em alguma área e ele está tentando compartilhar com você honestamente sobre sua fraqueza e a sua resposta a isso é quão forte você é nessa área. Veja, Paulo disse, agora não faça isso. Sabe, apenas feche a boca e escute, deixe-os sentir que você os compreendeu totalmente porque você tem, senão esse problema, você tem os seus próprios problemas. Veja, Paulo diz que ele se tornou o que ele precisava se tornar para então ajudar uma outra pessoa. Para os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos. E em suma, isso é realmente, eu amo esse verso, sabe? Em suma, eu me tornei todas as coisas para todas as pessoas, para que eu possa ganhá-las para Cristo. Então, o que Paulo está dizendo? Onde quer que eu vá, eu já tomei a decisão de que eu vou me ajustar e me adaptar a você. Isso não significa que se alguém estiver no pecado, você vai entrar no pecado para ficar como eles. Não é o que significa isso, mas isso significa nos adaptar e nos ajustar. Sabe, por exemplo, eu sou uma pessoa objetiva. Apenas diga-me o que você quer dizer com a menor quantidade de palavras e vamos seguir em frente porque eu tenho muitas coisas para fazer. Dave, no entanto, é muito detalhista. E então, Dave, ele demora muito mais para contar uma história do que geralmente eu demoro. E assim, no meu jeito de ouvir, eu sinto que ele está me dando uma porção de detalhes que não me interessam. Eu presumo que porque não interessa para mim, não interessa mais ninguém. Porque todos nós pensamos que todos são como nós. Então, se eu não for muito cuidadosa, eu tenho que ter cuidado e nem sempre eu consigo. Quando ele está me dizendo algo, eu posso ficar realmente impaciente e isso vai aparecer no meu rosto e estar em minha atitude e sair da minha boca. Certo? Então, uma das maneiras pelas quais nós podemos nos comportar melhor com as pessoas é aprendendo a conhecê-las, conhecer a nós mesmos, e então talvez apenas dizer, sabe, agora eu sei quando eu vou almoçar com essa pessoa, que talvez eu tenha que ouvir coisas com as quais eu não me importo tanto, sabe? Mas ouvir é uma das maneiras pelas quais podemos mostrar amor pelas pessoas, apenas ouvir. E sabe, se você é um falador, você não é muito bom de ouvir, geralmente. Porque enquanto eles estão falando, você já determinou qual será a sua resposta. E espero que fique em silêncio rápido para que você possa dizer o que quer, porque você tem certeza de que o que você tem a dizer é muito mais importante do que eles estão dizendo. Amém? Então isso é estar disposto a adaptar-se e a se adaptar a outras pessoas somente para manter a harmonia e a unidade como forma de amar as pessoas. Já abordei o ponto 2, aprenda a ouvir.
Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Significa que Ele quer que nós escutemos mais do que falamos. Caso contrário, teríamos um ouvido e 2 bocas. E se nós ouvirmos as pessoas, elas nos dirão o que querem e precisam em suas vidas. Não há desculpas para olhar para alguém e dizer, você sabe, ou pensar, eu adoraria te dar um presente, mas eu não sei o que você gosta. Então você não está ouvindo? Quer saber se você ouvir as pessoas, elas vão te dizer o que precisam. Veja quantos casamentos poderiam ser salvos do divórcio se as pessoas estivessem ouvindo ao longo do caminho. O que você acha que está acontecendo quando uma mulher diz ao marido, eu sinto que nunca vejo você? Você está sempre no trabalho, ou está sempre fora com seus amigos. Bem, isso é algo que está dizendo, tem algo aqui que você precisa consertar. Se ouvirmos as pessoas, elas vão nos dizer o que querem e precisam. Seja mesquinho com as críticas. Sabemos como ser mesquinhos. Vamos ser mesquinhos com as críticas. Pensemos mais de uma vez, ou pelo menos uma vez, porque a maior parte do tempo não pensamos no que dizemos, sabe? Pensemos mais de uma vez. Bem, não é verdade? Sabe, vemos algo, bem, isso parece idiota, o cara parece idiota, sabe? Será que você gostaria que alguém dissesse isso a você? Voltemos a Mateus 7,12. Faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você. Trate as pessoas do jeito que você gostaria de ser tratado. Quer saber, muitas vezes, quando dizemos às pessoas o que vemos de errado nelas, elas não se importam com isso. E não só isso, não é da nossa conta dizer-lhes. Seu trabalho não é dizer a todos os outros o que é de errado com eles. Ore por eles. Agora há um lugar para talvez dizer a alguém que o seu comportamento não está certo e que ele precisa mudar, mas mesmo com seus filhos. Vamos ter cuidado de não apenas implicar e criticar e em tudo tem algo que está errado ou alguma coisa que poderia ser melhor. Ou em seus casamentos, bem, você não fez isso, você não fez aquilo. Bem, que tal falar sobre o que eles fazem? Ou vamos encontrar algo com nossos filhos que é bom e mesmo que você precise fazer alguma correção, não deixe de permear isso com muitos elogios. Amém? Então, essa é uma orientação geral. Quero dizer, se você é crítico, então não se sinta mal se você não tiver amigos. Porque as pessoas não querem estar em torno de pessoas que as criticam o tempo todo. E eu me lembro de uma mulher, meu Deus, ela era assim, quero dizer, ela era tão ruim. E ela sempre dizia, bem, eu estou apenas tentando ajudá-lo. Estou apenas tentando ajudá-lo. Bem, eu pedi a sua ajuda. Alguém quer a sua ajuda? E ainda por cima, era só a opinião dela. Aquilo que ela pensava todos deveriam fazer. Mas ela mesma estava convencida de que ela estava apenas ajudando as pessoas, mas tinha que vir com uma atitude de orgulho, porque ela pensava que o que ela pensava que todos deveriam fazer era o certo. Amém? Seja generoso com incentivo e elogios. Você sabe, algumas pessoas são naturalmente incentivadoras e edificantes. Quero dizer, elas não precisam trabalhar nisso, elas exalam isso. Bem, eu fiquei muito melhor nisso, mas isso não foi. Ser encorajadora não era o meu forte dom inicial. Teria sido mais como corregedora, sabe? E assim, qualquer um pode aprender a como encorajar outras pessoas. Ore a respeito antes de sair de casa e peça a Deus para ajudá-lo. Todos com quem eu entrar em contato neste dia, deixe-me dizer alguma coisa a eles que vai edificá-los e fazer com que eles se sintam melhores consigo mesmos. Onde quer que eu esteja, o que quer que eu esteja fazendo, se eu pensar, que cabelos lindos dela, eu direi, seus cabelos são lindos. Ou essa cor fica bem em você. Sabe, leve apenas um momento para que alguém se sinta melhor. Agora, nunca se esqueça o que eu vou te dizer. Quando você estiver com alguém, eles nem sempre conseguirão se lembrar do que você disse. De fato, talvez não se lembrarão. Mas eles sempre se lembrarão de como você os fez se sentir. Amém? Eu acho que vou demorar um pouco e dizer diretamente a todas as pessoas maravilhosas que estão assistindo pela TV agora. Quando você está com outras pessoas e você já terminou a conversa ou o tempo com elas, elas nem sempre conseguirão se lembrar do que você disse, mas elas vão se lembrar de como você as fez se sentirem. Amém?
Então valeu a pena a lição de hoje. Aprendemos muito. Tudo bem. Portanto, encorajem. 1 Tessalonicenses 5,11. Encorajem-se, admoestem, exortem uns aos outros, edifiquem, fortaleçam uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Eu coloco, crie um hábito de dar ao seu cônjuge e a seus filhos pelo menos um elogio todos os dias. Que tal isso? Posso lhe dar uma lição de casa hoje? Estamos dando uma lição de casa aqui hoje. Forme o hábito de garantir que, em sua casa, cada um de seus filhos, seu cônjuge ou quem mais esteja vivendo em sua casa, que de propósito você fará pelo menos um elogio todos os dias. Lembre-se que o que você dá para as outras pessoas, certamente você terá de volta multiplicado muitas vezes mais. Não examine as pessoas para ver o que você pode achar de errado, mas veja o que é certo e diga para elas então. Tudo bem, os bons relacionamentos requerem algum tempo juntos. Não existe algo como ter um bom relacionamento se você não investir tempo nisso. É como o nosso relacionamento com Deus. Você pode estar tão perto de Deus quanto quiser, só depende de quanto tempo esteja disposto a investir nisso. E por isso é bobo pensar que você pode ter bons relacionamentos com pessoas com as quais você não passa nenhum tempo. Agora, eu tenho relacionamentos muito bons com pessoas com as quais eu não passo muito tempo agora, mas sabe, houve um tempo em nossas vidas em que passamos muito tempo juntos e construímos esse bom relacionamento. E então agora eu posso ver essa pessoa 2 vezes por ano, mas no momento em que eu a vejo, há uma conexão instantânea e essa amizade está lá. Tenha cuidado ao fazer todas as suas comunicações através de e-mails e mensagens. Sabe por quê? Porque você não pode ver a linguagem corporal, não pode ver as expressões faciais. Eu posso corrigi-lo com uma expressão franzindo o rosto, mas você não pode ver a expressão que está no meu rosto através do celular. Então não faça isso a menos que você absolutamente não tenha outra escolha. O telefone é melhor do que a mensagem ou o e-mail, mas pessoalmente será sempre melhor. Para que os relacionamentos sejam bons, não podem ser unilaterais. Um relacionamento não é um relacionamento se uma pessoa está dando tudo e a outra está só recebendo tudo. E se você está tentando estar em um relacionamento com alguém assim, você deve ter muito cuidado, porque você pode estar deixando que se aproveitem de você. E o que você pode ter que fazer é colocar alguns limites no seu relacionamento. Você sabe, eu meio que decidi por mim mesma e já faz uns 10 anos. Eu pensei, quer saber? Eu não quero mais saber de relacionamentos unilaterais. Eu não vou mais perder o meu tempo tentando estar perto. Quer dizer, eu vou tentar ser boa para todos, mas eu não vou perder o meu tempo tentando estar em estreito relacionamento com alguém que sempre está com a mão aberta ou sempre quer algo de mim, mas quando eu preciso dessa pessoa, nunca está lá. Para que os relacionamentos sejam bons, eles vão exigir sacrifício em certos momentos. Nenhum homem tem maior amor do que dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus nos amou, ele deu a sua vida por nós, e se nós estivermos em um bom relacionamento uns com os outros, ninguém pode ter tudo o que quiser o tempo todo. Temos que aprender a não ter tudo à nossa maneira e ainda assim termos um sorriso no rosto. Amém? E com pessoas que são, sabe, aquelas pessoas teimosas, pessoas que têm um pouco mais de orgulho, que sempre pensam que estão certas, é meio difícil. Certifique-se de que suas expectativas sobre outras pessoas não sejam irreais. Em outras palavras, não há pessoas perfeitas, não há igreja perfeita, não há trabalho perfeito, não existe um empregador perfeito. E quando nós pensamos que nós vamos continuar procurando até acharmos a situação perfeita, sempre passaremos por mais uma decepção na vida. Seja gentil com todos, seja amigável com todos, mas não tente ser um grande amigo de pessoas com as quais você não se encaixa. E eu acho importante aproveitar esse tempo que eu ainda tenho para te dizer isso. Mas quer saber? Nós somos obrigados a amar a todos. Espero que isso não soe mal, mas não somos obrigados a gostar de todo mundo. Quero dizer, com algumas pessoas simplesmente não nos encaixamos, assim como nos encaixamos bem com outras. Mesmo Paulo e Barnabé, grandes homens de Deus na Bíblia, discordaram de alguma coisa e o desacordo deles foi tão forte que eles decidiram que eles não podiam trabalhar juntos mais. Porém, um pouco mais tarde, você vê Paulo encorajando as pessoas a dar todo o seu apoio a Barnabé. Então ele não estava bravo com Barnabé. Ele realmente não deixou de amá-lo, mas eles simplesmente não eram bons para estarem juntos o tempo inteiro.
Então eu percebi há muito tempo, e demorou um tempo para eu chegar até aqui, que eu sou obrigada a amar a todo mundo, eu sou obrigada a ajudar alguém que precisa de ajuda, eu quero fazer isso, eu não quero ser má com ninguém, mas tem algumas pessoas com as quais você simplesmente não se encaixa. Então não tente, em nome do amor, forçar a si mesmo a ser próximo de alguém que nunca, nunca, nunca vai funcionar com você. Mantenha a contenda fora da sua vida. Saiba como ter pacíficos relacionamentos. O diabo é especialista em usar inúmeras circunstâncias para... Eu acredito que assim como derrotar o diabo, que é o nosso inimigo, e quem nos ataca e vem contra nós, eu acredito que andar em amor, realmente andar em amor pelas pessoas, é o nível mais alto de guerra que você pode fazer. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária e obrigado por estar conosco hoje. Eu acho que o que eu vou compartilhar com você vai ajudar a muitas pessoas que nos veem como se dar bem com os outros. Na verdade, eu vou chamar isso de como ter relacionamentos bem-sucedidos. Vamos começar dizendo que as pessoas estão por toda parte. Existem muitas pessoas e elas não são todas como você. E nem todas fazem as coisas que você gosta. Quem já reparou que algumas das pessoas que nos cercam fazem coisas que não gostamos? Bem, adivinha? Você também faz muitas coisas que as outras pessoas não gostam. A chave para se dar bem com as pessoas, e isso vai ser o ponto principal, o ponto mais importante, você nunca pode esquecer, é tratar as outras pessoas da maneira que você quer ser tratado. A Bíblia chama isso de regra de ouro. Faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Agora, pense nisso. Oh, meu Deus! Quão maravilhoso o mundo seria se todos fizessem isso. Os cristãos deveriam ser capazes de fazê-lo, mas nós não somos bons nisso. É tão tentador querer fazer com outra pessoa o que ela está fazendo com você. Mas faça aos outros como você gostaria que fizessem a você. Seja rápido em perdoar. Veja, se você ficar bravo toda vez que alguém fizer algo que você não gosta e se apegar a isso, você vai ser tão cheio de dor e miséria e rápido para perdoar, difícil de ofender. A Bíblia diz: o amor não é irascível. Amém? Acredite no melhor. Todas as respostas estão na Bíblia. O amor sempre acredita no melhor de cada pessoa. E ele não é desconfiado. Você fez de propósito? Sabe, muitas vezes quando as pessoas ferem seus sentimentos, eu diria que na maioria das vezes, quando elas ferem, elas nem sabem disso. Então, sabe, talvez você estivesse tendo um dia delicado. Talvez naquele dia você estivesse com as emoções à flor da pele, muito cansado. Quantos sabem que às vezes quando estamos cansados as coisas podem afetar a gente de uma forma diferente? Seja misericordioso. Dê misericórdia às pessoas. A Bíblia diz que a misericórdia sempre triunfa sobre o juízo. Eu me pergunto quantas pessoas estão nos assistindo pela TV e você tem pelo menos 2 pessoas na sua vida que precisa perdoar. Talvez até mais. Este é realmente um dos maiores problemas que nós temos. Você não pode amar alguém e odiá-lo ao mesmo tempo. Deixe essa raiva ir. A Bíblia diz: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, não dê lugar ao diabo. Uau! Não se aproxime, não queira se relacionar pelo que a outra pessoa pode fazer por você, sabe? Em vez disso, relacione-se com a intenção de ser um servo e ser uma bênção. E se em todos os casamentos cada pessoa se levantasse todas as manhãs e na oração dissesse: Deus, me mostre o que eu posso fazer pela minha esposa hoje. Mostre-me o que eu posso fazer pelo meu marido. O que você acha disso? Ou
Antes de trabalhar, Pai, mostra-me como posso ser uma bênção para as pessoas com quem eu trabalho hoje. Mostra-me a quem eu posso elogiar, mostra-me quem precisa ser encorajado. Mostra-me o que eu não tenho usado e que outra pessoa no meu trabalho está precisando muito. Nós precisamos pensar em como doar mais em vez de o que você vai fazer por mim. E uma das coisas que nos coloca em apuros nos relacionamentos é pensar no que você não faz por mim, em vez do que você faz por mim. E este é um grande problema, especialmente nos casamentos. Deixe que seus relacionamentos sejam uma área onde você glorifica a Deus, tratando as pessoas da maneira que Jesus as trataria. Agora, eu tenho 1, 2, 5 escrituras e eu vou ler para você rapidamente. Mateus 7,12. Faça aos outros como gostaria que fizessem a você. João 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que este de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Agora, nós estamos entrando nisso de sermos altruístas. Dar a sua vida significa necessariamente não fazer o que você quer ou o que seria bom para você, mas fazer o que a outra pessoa quer ou o que é bom para ela. Eu não sei sobre você, talvez você seja muito mais avançado espiritualmente do que eu tenho certeza que muitos são, mas eu tenho que fazer isso de propósito. Não é algo que a minha carne diz assim, oh, que bom, vamos ver o quanto podemos dar e a quem podemos ajudar hoje. Mas eu acredito que assim como podemos derrotar o diabo, que é o nosso inimigo e quem nos ataca e vem contra nós, eu acredito que andar em amor pelas pessoas é o nível mais alto de guerra que você pode fazer. E eu realmente imagino, se caminhássemos mesmo em amor, o diabo não teria muito o que fazer conosco. Amém? 1 Coríntios 13, 5 diz, o amor não procura o seu próprio bem. 1 Coríntios 10, 24, que ninguém busque seu próprio bem, vantagem, lucro, mas sim uns para com os outros, que busquem o bem-estar do seu próximo. Ora, estas são algumas das melhores coisas da Bíblia. Sabia que a resposta para todos os nossos problemas está na palavra de Deus? Eu acredito nisso 100%. Se realmente pegarmos as coisas que ouvimos e realmente as praticarmos, como eu digo às pessoas, ter isso sublinhado em sua Bíblia, não significa que você faz isso. Filipenses 2,4, que cada um de vocês estime, significa valor e respeito, e busquem e se preocupem não meramente com seus próprios interesses, mas também cada um pelo interesse dos outros. Agora aqui não diz que você não pode se importar consigo mesmo. Mas esta não é a única coisa com que devemos nos preocupar. Vamos lá, isto está chegando para alguém? E agora uma das minhas partes favoritas na Bíblia Amplificada, Marcos 8,34. Se alguém pretende seguir a Cristo, quantos aqui são seguidores de Cristo? Ok. Aqui está o que você tem que fazer. Negue-se a si mesmo. Esqueça a si mesmo. Renegue a si mesmo. Tire o foco de si mesmo e de todos os seus interesses. Mas viva pelos interesses dos outros. Veja, a questão é, soa bem assim, esta seria realmente uma vida chata. Apenas desistir de tudo e não fazer o que eu quero, não pensar em mim e viver toda a minha vida para fazer os outros felizes. Mas é o seguinte, se alguém realmente se atrevesse a fazer isso, Deus realmente cuidaria tão bem deles. Não haveria nada que você quisesse ou precisasse que Deus não te suprisse, se você parasse de tentar pegar tudo para si e fizesse tudo pelas outras pessoas. Quantos aqui tem espaço para melhorar? Eu também. Construa mais janelas e menos paredes. Sabe, no minuto em que alguém te fere ou te ofende, se você é sensível, você pode sentir como se essa pequena parede visível subisse. Porque queremos nos proteger e não nos machucar de novo.
Mas você não pode amar as pessoas se não estiver disposto a se machucar. Não há nenhum relacionamento que você possa ter onde você não se machuque às vezes ou alguém não te decepcione. É por isso que precisamos ser rápidos para perdoar, ter misericórdia e acreditar no melhor. E veja, nós não somos... Você realmente não é responsável pela forma como alguém trata você. Você é responsável pela forma como você responde. E se respondermos corretamente, Deus cuidará e lidará com a outra pessoa. Deus executa vingança por nós. E Ele é a nossa recompensa e o nosso prêmio. Quantos de vocês acham que Deus poderia cuidar melhor de você do que você mesmo? Se você acredita nisso, então por que você não faz um teste em sua vida? História diferente. Aprenda a ser um pouco mais transparente com as pessoas. Geralmente não fazemos isso porque tememos a rejeição. Mas se uma pessoa nos rejeita por sermos honestos sobre nós mesmos, então ela não será uma boa amiga? Se você tem que ser alguém que agrada as pessoas fazendo tudo o que elas querem para ganhar a sua amizade, você sempre terá que fazer as mesmas coisas para manter essa amizade. E, eventualmente, você se cansará disso e não vai querer isso mais. É impossível ser o que cada pessoa em nossa vida quer que sejamos, sabe? Então devemos decidir ser nós mesmos. Eu tenho uma nova frase que eu tenho usado muito. Pare de dizer sim se seu coração está gritando não. Seja autêntico. Tire as suas máscaras. Pare de fingir e seja real. Seja honesto com as pessoas, ao mesmo tempo que você usa a sabedoria. Isso é muito importante. Ser honesto não significa que você tem que dar sua opinião sobre cada assunto que aparece, sabe? Só estou sendo honesto. Não, isso é falta de sabedoria. A Bíblia diz: só um tolo expressa todas as suas opiniões. Isso não significa que você vai contar tudo sobre você para um amigo. Algumas coisas devem ser mantidas só entre você e Deus. Amém? Não seja o que eu chamo de bocudo. Você diz: o que é isso? A maioria das pessoas fugirá de pessoas que contam a alguém toda a sua história de vida, com todos os detalhes, minutos depois de conhecê-las. Eu tive uma experiência muito estranha. Eu estava em uma manicure, na Flórida, fazendo as unhas. E eu estava sentada numa mesinha secando as minhas unhas e havia uma outra senhora idosa. Eu digo idosa porque tenho certeza de que ela era bem mais velha do que eu, sabe? Ela estava sentada lá. Eu tenho que ser clara com você para te dizer isso, desculpe, mas dentro de 2 a 3 minutos, ela já estava me contando como ela estava insatisfeita com a sua vida sexual com seu marido porque ele estava ficando velho. E eu fiquei: eu lamento. Agora, isso é o que eu chamo de bocudo, ok? Nós não precisamos ser tão honestos assim, certo? Tem coisas que você precisa manter só para si. A Melry gostou dessa. Não seja honesto a esse ponto. Quando eu conheci você, eu nem gostei de você. Essa cor realmente não fica bem para você. Olha, eu acho que eu vi o seu marido outro dia com outra mulher, viu? Bem, se você pensa que pode ter visto, então isso não é incrível o suficiente para talvez ir arruinar o casamento de alguém? Algumas pessoas, se você lhes diz para serem honestas, elas não são inteligentes o bastante para saber como usar a sabedoria ao mesmo tempo. Então, ser honesto e sabe, ser realmente aberto com as pessoas não significa que você vai dizer a elas tudo o que você pensa e, sabe, hoje há alguns relacionamentos onde talvez as pessoas te convidem para a vida delas. Eu tenho uma amiga que diz assim: eu não sou muito boa com essa questão de moda, então se eu vestir alguma coisa que não fica bem para mim, eu estou te dando permissão para me dizer, eu quero que você me diga. Bem, essa é uma outra história.
Mas se a pessoa não fez isso, então você precisa ter cuidado. Não tenha medo de mostrar uma emoção genuína. Eu gosto disso. Não diga até logo, quando o que você quer dizer é eu vou sentir sua falta, você significa muito para mim. Vamos lá, homens. Parece ser mais difícil para os homens fazerem isso do que para nós mulheres. Nós somos um pouco mais emotivas. Eu vou sentir sua falta. Não deixe que um sentimento de constrangimento te impeça de elogiar alguém porque tem medo de que possam rejeitar você. É tão incrível como alguém se torna amigável com você quando você a elogia, sabe? Vi uma mulher outro dia, eu não a conhecia, ela só estava onde eu estava também, e quando olhei para o cabelo dela, achei a cor muito bonita, e eu aprendi que quando penso coisas assim é para dizê-las. Mas se eu pensar, esta sua roupa está ridícula, então eu não digo nada. E não seja um afastador. Se aproxime e em seguida observe como seu afeto é recebido. E em seguida continue ou pare, dependendo dos sinais que você recebe. Digamos que você fala muito. Mas você está tentando falar com alguém que quer ficar bem quietinho. Aprenda a ler a linguagem corporal das outras pessoas e os sinais que elas estão te dando e não queira apenas fazer o que você quer fazer o tempo todo. Mas faça o que a outra pessoa quer que você faça. Pare de tentar dar às pessoas o que você precisa e descubra o que elas precisam e dê a elas o que precisam. Comprar presente para as pessoas é um grande exemplo. Quantos aqui já receberam coisas dadas a você e você pensou, como ela pensou que eu iria querer isso? E sabe por quê? Porque elas gostaram daquilo. E acharam que você iria querer. E queriam que você também as tivesse. Mas existe uma forma mais atenciosa, onde você mostra uma medida maior de amor? Tipo, eu me lembro de um pastor aqui na cidade, ele queria me dar um presente, então ele ligou para minha assistente e disse, que tipo de coisas a Joyce gosta? Ou o que ela está precisando hoje? Eu achei que isso foi muito atencioso, porque a maioria das pessoas iriam apenas te mandar algo, e isso é bom. Pensaram em você, gastaram dinheiro, mas é melhor fazer este extra e pequeno passo e descobrir se realmente vão desfrutar o que você está dando. Agora, esta é uma das minhas escrituras favoritas na Bíblia. Eu acho que ela diz muito, muito mesmo. É 1 Coríntios 9, dos versos 19 a 23. Paulo disse, embora eu seja livre e não pertença a ninguém, eu me fiz escravo de cada um deles. Isso não é algo que você precisa fazer para ser salvo. Mas Paulo disse, eu sou livre, eu não tenho que fazer isso, mas eu estou me fazendo de servo para com todos, para ganhar o máximo de pessoas possível. Agora, Paulo está falando aqui sobre ganhar pessoas para Cristo, mas nós podemos aplicar isso a conquistar amigos também? Ou a ser um grande exemplo do que é ser um cristão? Para os judeus, eu me tornei como um judeu, para ganhá-los. Para aqueles debaixo da lei, eu me tornei como alguém debaixo da lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para aqueles que não têm a lei, eu me tornei como alguém que não tem a lei, embora eu não esteja livre da lei de Deus, mas estou debaixo da lei de Cristo, de modo que eu possa ganhar aqueles que não têm a lei. Para os fracos, eu me tornei fraco. Eu amo isso. Alguém te diz, nossa, eu peguei essa gripe que está rodando por aí. E sabe, eu me sinto absolutamente mal. Sabe, talvez não seja a hora de você dizer, quer saber? Eu tive isso na semana passada, eu orei, Deus me curou, sabe?
Há tempo para dar seu testemunho e tempo para ficar com a boca fechada. E quando uma pessoa lhe diz algo do tipo, é porque ela precisa de compaixão naquele momento. E sim, quero dizer, seria ótimo dizer eu posso orar com você, eu creio que Deus pode fazer um milagre, mas precisamos usar mais sabedoria. Eu me tornei fraco para ganhar os fracos. Eu me tornei todas as coisas para todas as pessoas, para que por qualquer meio possível eu pudesse salvar algumas. Agora, para mim, está tudo bem, eu sou do jeito que eu sou. Eu posso ter a atitude, bem, esta sou eu, ame ou deixe. Ou eu posso dizer, Deus, eu quero estar realmente disposta a me adaptar ao que a outra pessoa precisar. Sabe, talvez eu esteja com um grande falador e eu prefiro que ele ficasse calado, mas talvez eu sinta que ele só precisa conversar. Então eu posso sentar por 10 minutos e posso ouvi-lo. Minha filha estava saindo de uma loja e havia trânsito para vir embora, então ela teve que esperar na calçada antes que ela pudesse atravessar para ir para o carro. E um homem idoso estava ali também e ele era um bocudo. Então ele começou a falar e ele estava falando e ela estava ocupada, havia muitas coisas acontecendo e ela não queria falar, mas ela sentiu. Todos digam sentiu. Ela sentiu que ele só precisava de alguém para conversar, que ele estava sozinho. E ela ficou ali por 15 minutos e o deixou falar. E eu acho que às vezes, quando nós fazemos coisas assim, isto diz mais sobre o nosso caráter e diz mais para Deus do que algumas das coisas que nós fazemos e achamos que são grandes demais. Deus se importa com a dor das pessoas. E se fizéssemos aos outros como queremos que façam a nós? Isso vai ser bom para você, porque sabe, hoje, pelo menos, você vai ser mais gentil. Mas você pode ter que comprar a gravação e ouvir novamente amanhã. Porque nossa carne é muito forte. Quantos de vocês concordam que esta é uma área realmente desafiadora? Não ter a si mesmo em mente o tempo todo. Rápido para perdoar, não facilmente ofendido, acreditar no melhor de cada pessoa, estar disposto a se adaptar e ajustar-se para o que as outras pessoas precisam. Agora nós vamos para o outro lado disso, sabe? Houve uma mulher que, na verdade, ela era minha parente, ela me ligava 3, 4 vezes ao dia. Eu tive que dizer a ela, isso não está funcionando para mim, isso fere os sentimentos dela, sabe? Mas não pegue o telefone e ligue para uma pessoa ocupada só para dizer, você deveria ver o passo que está na árvore do meu quintal, sabe, Joyce? Esse é o tipo de coisa de pessoas que não têm nada melhor para fazer. Nós precisamos pensar antes de pegar o telefone e ligar para alguém. Nós precisamos pensar, ok, eu vou interrompê-los. Então isso é algo que eles realmente precisam ouvir agora? Eu devo apenas poupar esta pessoa de ter mais um telefone tocando em sua casa? Quantos sabem que o mundo hoje é um lugar muito barulhento? Se você encontrar um lugar para ficar quieto, é uma bênção. Eu me levanto bem cedo de manhã e gosto de me levantar quando ainda está escuro. Eu pego o meu café, o meu cobertor, a minha almofada aquecida, quando é inverno, como agora. Eu digo a Deus, eu amo o silêncio. Eu amo o silêncio. Quantas pessoas querem ter barulho acontecendo ao seu redor o tempo todo? E se esse for o seu caso, você está livre para isso? Faça aos outros como você gostaria que eles fizessem a você. Pequenas coisas fazem uma grande diferença. Tente dizer por favor e obrigada, especialmente para as pessoas em sua própria casa. Essas são as pessoas que mais tendemos a tirar proveito, aquelas que sabemos que têm que nos aturar. Um casamento estava terminando e o marido disse, o fim começou quando paramos de colocar pasta de dente na escova um do outro. Pequenas coisas. Pequenas coisas podem ser grandes.
O amor não é possessivo, não é controlador, ele não manipula. Uma lista bem rápida. Então vamos terminar. De quem você não gostaria de ser amigo? Daqueles que te dão muitos conselhos, daqueles que tentam te dominar, daqueles que tentam te controlar, daqueles que tentam te manipular, daqueles que te julgam e te criticam. Eles constantemente têm uma crítica para você. E aqueles que são facilmente irritados ou facilmente ofendidos, eu vou te dizer que isso é difícil para mim. Porque eu sou uma pessoa muito aberta e direta, então estar perto de uma pessoa que é extremamente insegura, por causa do meu tipo de personalidade, não ficarei com eles 10 minutos e já ficaram com sentimentos feridos. Eu só não quero pisar em ovos com todo mundo o tempo todo. Sabe, tentando ter a certeza de que eu não feri os seus sentimentos. Mas eu vou ferir, se for preciso. Há mais uma área que é realmente muito engraçada e é assim que você se comunica além das palavras, é o toque. E dizem que uma mulher precisa de 12 toques amorosos por dia para ser realmente saudável. Uma vez eu disse isso numa reunião, uma mulher olhou para o marido e disse bem alto: "Você está me matando!"